hoje um tema que nós temos na programação da Fundação Fernando Henrique Cardoso voltado reiteradamente, né? Que são as múltiplas dimensões da desigualdade, para falar a moda dos sociólogos, aqui tão bem representados pela Nádia. Mais especificamente, barreiras às mulheres no mercado de trabalho. E aqui vocês vão ver que nós vamos tratar dessa questão, por assim dizer, em dois andares. Digamos, como é que isso se manifesta no andar de cima? Estou falando aqui de divisão social, em classes sociais e classes de renda da sociedade, no andar de cima e no andar de baixo. Para tratar desse tema, nós temos aqui 3 mulheres, uma física, uma economista que está migrando para a área de psicologia, né, que mostra uma ousadia extraordinária, né, Regina? Tem uma carreira consolidada na área de economia, com doutorado no exterior, e resolveu mudar de encarnação aí na meia-idade, né? E que não é para qualquer um, não é todo mundo que tem essa coragem. E Nádia, socióloga. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma delas, brevíssimos, porque os currículos são extensos, mas não é necessário aqui apresentar todas as imensas qualificações de cada uma. Eu começo pela Maria Cristina Bernardes Barbosa, que é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. É física, me ajuda aqui, Maria Cristina, porque essa biografia está tão sucinta, Márcia, que eu não tenho tua filiação acadêmica. Você é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é isso? Exato, da URGS. Muito bom, muito bom. Obrigado aqui pela complementação. Nádia Araújo Guimarães é professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP. E Regina Madaloso é pesquisadora associada do Grupo de Estudos em Economia da Família e Gênero. Tem PhD pela Universidade de Urbana, Illinois. Foi professora do INSPER, eu conheci a Regina com uma carreira já, enfim, de vento em popa, e me surpreendi aqui com essa boa nova de que ela está fazendo essa guinada. Eu vou pedir uma licença muito rápida aqui para mostrar as empresas que nos apoiam na nossa programação anual de seminários. Eu queria agradecer a todas e a cada uma delas. Sem o apoio delas, não haveria nem este, nem outros seminários. Muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa e eu abro com uma pergunta geral para cada uma de vocês. Façam uso aí por 5 minutos das suas respostas e depois a gente vai desenrolando a nossa conversa. Se a gente olha os últimos 40 anos no Brasil, olha no agregado, tem um aumento muito grande da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Elas, a Nádia vai me corrigir, mas, salvo engano, elas representam hoje, olhando o mercado formal, 45% da força de trabalho empregada. Se olhássemos isso 40 anos atrás, era um percentual muito menor. Agora, essa fotografia do conjunto, ela tanto revela quanto esconde algumas dimensões da realidade. O Brasil é muito desigual, e ele é muito desigual de acordo com um conjunto de variáveis. Gênero, raça e classe social são 3 variáveis que se combinam na produção e reprodução de desigualdades. E a gente vai, isso vai ficar claro aqui na nossa conversa. Quando a gente olha as mulheres de maior nível educacional, a taxa de participação delas no mercado de trabalho se ampliou ainda mais do que as mulheres de menor renda e menor nível educacional. Mas elas também esbarram em barreiras importantes. Isto fica claro quando nós olhamos as profissões que hoje são as profissões mais valorizadas pelo mercado, né, que são as chamadas profissões ligadas à ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Neste subconjunto, a participação das mulheres é significativamente inferior à participação dos homens. E, obviamente, isso não se deve a nenhuma característica intrínseca ao gênero feminino.
Quando nós olhamos também, vamos dizer assim, o andar de baixo, há uma distribuição também muito inequitativa das funções entre os gêneros. As mulheres de renda alta e educação mais alta podem recorrer às mulheres de renda mais baixa para prover cuidados domésticos e se liberar para o mercado de trabalho. Não é o caso das mulheres mais pobres. Quando nós olhamos os dados ao longo dos últimos anos, é curioso observar, Nádia, me corrija se eu estiver errado, é verdade que há um aumento da participação em todos os quintis de renda, mas no quintil mais baixo ela é menor. Tem algo que segura as mulheres e as mantém fora do mercado de trabalho. Pode ser nível educacional, pode ser. Mas parte disso se explica pelo fato de que elas são absorvidas pelos cuidados domésticos, né? Então, todo o tema do cuidado é um tema sobre o qual a gente tem que olhar hoje com muito maior atenção do que olhávamos no passado. Não é uma questão simplesmente familiar e privada. É uma questão social da maior importância, porque tem impacto sobre o bem-estar geral e tem, em particular, o impacto sobre as famílias de renda mais pobre. Então, eu queria que vocês, olhando esse quadro geral e essas tendências, procurassem explorar quais são as causas desses obstáculos, né? Como é que eles surgem e se reproduzem, e como é que é possível a gente avançar na superação dessa inércia que ainda persiste. Lembrando, e por aqui eu termino, que nós vivemos, agora estamos no finalzinho desse processo, mas nós vivemos no último ano, esperamos que sim, no último ano e meio, um choque brutal, o choque da pandemia. E que isto desarranjou uma série de estruturas familiares, um impacto muito forte sobre as mulheres na assunção de tarefas domésticas que as retiraram do mercado de trabalho. Isso é um choque transitório ou isso pode afetar a tendência de longo prazo? Então, já disse demais e queria começar a ouvi-las. Então, vamos por uma ordem qualquer, eu começo aqui. Pela Márcia Cristina, depois pela Regina e, por fim, pela Nádia. Eu vou fazer aqui um controle suave do tempo, 5 minutos para cada um. A questão de equidade, de diversidade de homens e mulheres, ela é uns 50 tons de cinza, né? Ela tem muitas origens, fontes e coisas que contribuem. Mas eu quero trazer dois olhares e muito dentro do mundo acadêmico. Primeiro é o fato que o percentual de mulheres diminui à medida que tu sobe no extrato de importância na carreira acadêmica. Eu vou dar um exemplo. Hoje, no Brasil, as mulheres são 45% das docentes, tá? Mas somos só 41% das coordenadoras de pós e 28% dos coordenadores de área da CAPES, ou seja, vocês já estão vendo que o número. E assim, 0% de toda a história como presidenta do CNPq, 0% como presidenta da Academia Brasileira de Ciências, 0% como presidenta da FAPESP, ou mesmo diretora científica da FAPESP. Então, quando a gente vai para cargos mais altos, e que eu chamo de que é o viés político, onde o quem indica é importante, o grupo é que indica e as nomeações, o percentual de mulheres despenca. Então, conseguimos igualar na entrada, na graduação e até em ser professora, onde se entra para o concurso, mas o resto da cadeia, a gente tem problemas sérios e são problemas de natureza política. Tá? Mas nós temos um segundo problema. Há áreas do conhecimento, e a minha área em particular, a área das exatas e a área da física, e a área de informática, elas têm percentuais extremamente baixos já na entrada. Então, aí é catástrofe, né? Por exemplo, se eu vou dizer que bolsista de produtividade de pesquisa, que são pesquisadoras, nós somos 13%, mas o bolsista do topo cai para 4%, é a solidão de ser a única mulher na sala. A gente termina sendo... E há uma solidão. Então, tem algo que dentro da estrutura educacional que afasta as mulheres dessa área de tecnológica. Só para dar um exemplo, que isso não é da natureza das mulheres, quando a informática começou, era meio a meio. Por quê? Porque ainda não tinha a valorização que tem hoje em dia. As mulheres foram sendo expulsas dessa área. Física não, física sempre foi bem ruinzinho mesmo, porque tinha essa visão de que tem que ser meio genial para ser físico. Então, o genial, obviamente, é só homem.
como tem estudos que mostram que já as crianças pequenas identificam inteligência como um atributo masculino, e enquanto esforço um atributo feminino. Então, assim, tem 2 problemas que a gente tem que atacar. É a mulher, ser possível para ela subir na carreira, e o segundo problema é por que as mulheres não são estimuladas para irem para essas áreas de exatas. Alguns ingredientes para a gente refletir. A gente vive numa estrutura machista, então ela pega quem nós somos e transforma. Tem estudos nos Estados Unidos feito com crianças de 5 a 7 anos que mostram que aos 5 anos as crianças não acham que inteligência, metade acha que é coisa de homem, metade coisa de mulher, mas aos 7 anos já identificam inteligência como um atributo masculino. E quando essas crianças de 7 anos são estimuladas a brincar um joguinho, elas vão brincar, as meninas, o joguinho que os professores dizem, esse é o joguinho dos esforçados, e os meninos vão para o joguinho dos inteligentes. Então, tem uma construção que vai dizendo, olha, esse é o teu lugar e aquele é o outro lugar, junto com estigmatizar algumas profissões. Estigmatiza, nerd, cabelo para cima, e vão afastando as meninas disso. No poder, o poder é totalmente construído com um DNA de homem branco. Ou seja, o que tu valoriza? Tu valoriza aquela pessoa que vai ter uma dedicação infinita, que pode dizer sim para um convite sem piscar. Enquanto que uma mulher que é responsabilizada pela sociedade, eu não estou dizendo que ela é responsável, ela é responsabilizada pela sociedade a cuidar da casa e dos filhos, cada vez que ela vê uma nova atividade, que ela tem esta oportunidade da atividade excepcional, que é a atuação em cargos mais altos, ela tem que pensar como é que ela vai equacionar essas outras questões. E aí, claro, naquele 28% que eu disse de diretoras de área da CAP, são as mulheres excepcionais, que conseguem fazer essa equação e que elas venceram o telhado de vidro porque elas tinham essas outras mulheres da classe mais baixa para limpar os caquinhos. Então, assim, muitas das mulheres que conseguem subir é graças a ter essa rede que é de outras mulheres. Então, a gente precisa olhar esse caminhar e ver o que acontece. E só para complementar, quando a gente olha a pandemia, tem um estudo maravilhoso de um grupo chamado Parenting in Science, coordenado pela professora Fernanda Stanisławski, aqui da URGS, que analisa justamente o impacto da maternidade na carreira acadêmica. Antes da pandemia, ela já detectava que dentro da carreira acadêmica, eu não estou falando classe baixa, dentro da carreira acadêmica, a mulher era muitas vezes, na maioria das vezes, a única cuidadora das crianças. E que agora, durante a pandemia, o impacto na produção das mulheres com e sem filhos foi enorme. E aí, trazendo uma pegadinha racial, o impacto nas mulheres negras, mesmo sem filhos, foi enorme na pandemia, porque elas tinham que resolver outras questões da família, além dos filhos. Então, nós temos que trazer esse olhar, juntar um pouco o público, a vida pública, com a vida privada, para construir um meio de trabalho que incorpore essas duas coisas, e isso a gente só consegue transformando a linha, vamos dizer, do crescimento e das opções acadêmicas, neste momento, com medidas compensatórias. Então, temos sim que implementar medidas compensatórias, ou, como é mais conhecido, ação afirmativa. Passo a palavra para a Regina, mas não sem antes fazer aqui uma observação que isso se reflete também, eu vejo nas nossas atividades, sobretudo nas nossas atividades, eu digo nossas atividades Fundação Fernando Henrique Cardoso. Se eu coloco aqui temas masculinos em pauta, política econômica, política internacional, etc., o número de pessoas que adere, comparece, se inscreve, é muito maior. É muito maior, é extraordinário. Eu dou palmas aqui para quem nos está assistindo aqui, em torno de 40 e tantas pessoas. É sistemático, pode ser um problema de viés de seleção do nosso mailing, a gente está tentando corrigir, mas temo que seja o reflexo de um problema mais geral. Estes temas ainda são temas também desvalorizados, na pauta de políticas públicas, como se fosse um assuntozinho menor, né?
Regina. Em primeiro lugar, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Para quem está escutando, as conversas antes também foram muito engraçadas, tá? A gente depois vai trazendo as conversas. E eu acho super importante isso que você acabou de falar, Sérgio, é a questão do como esse assunto ainda é muito pouco valorizado. Quando a gente olha do ponto de vista de participação das pessoas em seminários, em debates, quando você olha as próprias publicações acadêmicas sobre o tema, o quanto pesquisar nessa área ainda é muito complicado. É visto como um assunto, por que isso seria importante? Não tem um tema mais importante? E quando você fala de mulher, muitas vezes dizem, mas você vai falar de mulher? Você não acha que raça é mais importante no Brasil? Tudo é importante. A gente está vendo discriminação em vários níveis diferentes. Quando a Márcia traz a questão da participação das mulheres dentro da física, eu posso falar para vocês dentro da economia. A entrada na economia, que supostamente é uma ciência social, é entre 25% e 30% de mulheres. E quando você vai para mestrado, isso graduação, quando você chega no mestrado, diminui. Quando você vai para o doutorado, diminui. As mulheres que fazem doutorado e ficam na carreira acadêmica, menos ainda. E aí tem um grupo de economistas chamado Grupo As Economistas, o último A com letra maiúscula, que são professoras da USP, que fizeram uma série de pesquisas sobre o que estava acontecendo. Por que é que quando a gente chega aqui no Brasil para fazer o mestrado, você faz uma prova chamada ANPEC, é a prova que reúne para os centros, e quando você olha os resultados da ANPEC, você tem poucas mulheres, diminui muito o número de mulheres. O que será que estava acontecendo? Então, nós voltamos, nós reunimos 3 faculdades, a Faculdade de Economia da USP, a Faculdade de Economia do INSPER e a Faculdade de Economia da FGV aqui em São Paulo, e nós pegamos os microdados de notas de alunos e alunas para ver se as alunas tinham notas piores do que os alunos. Mulheres tinham notas piores do que os homens dentro da faculdade, porque isso mostraria por que elas não vão para o mestrado. Não! Elas não têm, elas têm nota igual e em vários cursos, inclusive cursos mais quantitativos, elas têm a média maior significativamente. Então, não necessariamente é inteligência, mas é algo que a Márcia falou bem, genialidade. É alguma definição que a gente põe de genialidade que parece que é mais característica de homem do que mulher e não é verdade. Então, as mulheres continuam ali se esforçando, tirando boas notas, competindo, e muito mais dificuldade de conseguir o retorno que seria esperado para o mesmo esforço. Então, a gente tem esses níveis que o Sérgio estava falando antes, a respeito de nível mais alto do ponto de vista econômico, nível mais baixo, e as mulheres, elas sofrem dos dois lados. Porque se, por um lado, quando você é uma mulher que trabalha como executiva, que está lutando para ser promovida, você não tem o mesmo reconhecimento por uma série de motivos, porque as pessoas não te veem do mesmo jeito por causa de vieses, porque você não faz parte do grupo de networking que possibilitaria você estar em certos lugares. Aqui, novamente, um exemplo acadêmico. Hoje de manhã, eu recebi um aviso de uma conferência que vai ter de uma grande empresa que faz programas econométricos, que é o que a gente usa para fazer estatística dentro da economia. E essa grande conferência teve a ideia brilhante de fazer a propaganda dos palestrantes. 9 homens. Não tem nenhuma mulher como palestrante da grande conferência. E quando foi chamada a atenção, assim, mas acho que isso tem um problema, a resposta de algumas pessoas foi: é que as mulheres colaboram um pouco nessa área. Não necessariamente eu fiquei colabora pouco, é que é tão difícil de permear que as mulheres não aparecem. Então, esse elevador, essa parte de cima, tem um problema sério, até porque as mulheres elas dependem, sim, de uma estrutura de cuidado que aqui no Brasil a gente tinha resolvido com outras mulheres. Logo que eu comecei a trabalhar na economia, eu nunca soube muito bem o que eu queria estudar dentro da economia. Foi um problema meu no início de carreira. Quando eu descobri que tinha o tema mulheres, eu disse, uau, é aqui, né? Mas eu estudei de tudo, crime, futebol, crescimento econômico, até eu encontrar o tema mulheres.
E eu fui numa conferência feminista na Universidade Federal de Minas Gerais e estava explicando, eu estava mostrando que a divisão de trabalho doméstico entre os maridos e as esposas tinha um impacto muito grande do grau de educação e uma série de fatores. E no final, algumas professoras acadêmicas muito queridas e muito gentis vieram conversar comigo e dizer que eu tinha esquecido um fator muito importante, que no Brasil tinha empregada doméstica, e que o que eu estava chamando de igualitário possivelmente era muito não igualitário, mas que eu não estava contando o trabalho de outra mulher. E isso eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente, que a hora que essas mulheres saem das nossas casas, a hora que essas mulheres não podem vir por causa da pandemia, ou porque a gente não quer que elas venham, ou porque elas não têm onde deixar os filhos, porque elas não tinham escola, o que acontece? O que acontece é que fica muito, muito pesado para essas mulheres que estudaram muito, que achavam que estavam num ambiente mais igualitário, e não é verdade. A responsabilização do cuidado ainda é muito feminino. Então, ajuda para um filho que está fora da escola, que está fazendo aula online, e eu participei de uma live muito interessante algumas semanas atrás, onde a gente tinha mulheres executivas contando da dificuldade de arrumar os calendários de Zoom delas e dos filhos, porque eram muitas reuniões e tudo muito complicado. E, por favor, eu não estou desmerecendo, eu acho que era mesmo, é muito difícil tudo isso, e ao mesmo tempo tinha uma líder de uma favela aqui de São Paulo que ela falou, eu não tinha Zoom não, as mulheres daqui não tinham Zoom, na verdade a gente não tinha Zoom, não tinha escola, não tinha emprego, não tinha dinheiro, nossa preocupação era diferente. Então, conseguir olhar para as mulheres de todos esses lugares diferentes é essencial para a gente entender, e mostrar que isso é importante para todo mundo, que é importante para as mulheres, que é importante para os homens, que é importante para as empresas, porque todas essas pessoas são consumidores. Como é que a gente faz para agregar e para tratar cada um com a política pública adequada? Então, carece, sim, uma política pública que dê acolhimento para esse cuidado, para que todo mundo tenha opção de poder trabalhar o número de horas que seja necessário, que esteja à vontade, a fim de distribuir para o mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, ter um processo de crescimento dentro das próprias carreiras que nos mantenha, porque toda carreira é difícil, né? Eu dava aula de economia do trabalho e eu dizia para os meus alunos, a gente trabalha porque a gente gosta, mas chama trabalho porque alguém paga a gente para fazer isso. Ninguém paga a gente para ir para a Disney, para viajar, para assistir Netflix, porque isso a gente faz sem necessidade de pagamento. O trabalho requer pagamento porque é uma coisa que custa. E se eu estou num trabalho onde tudo é muito mais difícil para mim, eu olho ao redor, as pessoas são promovidas mais rápido do que eu, aumento de salário é muito mais fácil, a hora que vai pagar bônus é muito mais... Cara, dá um desânimo, né? Dá vontade de dizer, sério, eu vou continuar assim? Eu realmente preciso me submeter a isso? E aí que as pessoas falam que as mulheres desistem. Tem horror de desistem, porque eu não acho que elas desistem, elas são expulsas desse lugar e elas vão para um outro lugar, elas vão para empresa própria, e tem muito empreendedorismo feminino no Brasil, fantástico, mas será que era para todo mundo ser empreendedor? Eu tive um aluno de mestrado que fez um estudo mostrando que em municípios brasileiros, onde a discriminação era mais alta, o nível de crescimento do município era menor. E por que isso acontecia? Porque a hora que você discrimina muito as mulheres, elas saem de um trabalho onde elas seriam altamente produtivas e elas vão para um trabalho que é menos produtivo, mas a vida delas fica um pouco mais agradável. Então, é uma escolha racional para as mulheres e é uma escolha que penaliza muito o crescimento dos municípios e do país como um todo. Então, acho que é nessa toada, Sérgio, que a gente pode levar, que é muito importante olhar cada um desses pequenos atores, dessas pequenas atrizes que compõem todo esse cenário de discriminação que a gente vive hoje em dia. Muito legal, Regina. Nádia, com você, diretamente de Salvador.
Por enquanto. Olha só, eu acho que eu vou, claro, começar agradecendo pelo convite, agradecendo pela audiência qualificada que você consegue reunir, mesmo se não é multitudinária, ela tem uma trajetória no campo e uma qualidade que a gente já está vendo aqui no chat aparecer na forma das perguntas e dos comentários. Eu, na verdade, ia fazer 2 argumentos, tentando, de alguma forma, tirar partido do fato de que sou a última, e muita coisa já foi levantada e muito bem posta, tanto por Márcia quanto por Regina, né? Talvez para dizer uma coisa, e eu acho que Regina terminou exatamente nesse ponto. Existe, por assim dizer, uma área de comunalidade no que diz respeito a esse despartido, que, de certa maneira, ela perpassa tanto aquilo que você, Sérgio, chamou o andar de cima, quanto o andar de baixo, né? O que é que eu estou querendo dizer com esse ponto? Sublinhar algo que, para a sociologia do trabalho, que é o meu campo, para a sociologia das relações de gênero, que é um campo imperioso para os que fazemos sociologia do trabalho, é um aquisitivo, é um ganho, né, da produção desses campos. A ideia de que as representações sobre o masculino e o feminino, elas importam. A gente, antes do começo da sessão, brincava muito em torno disso, né? E elas importam muito, especialmente no âmbito do trabalho. Era disso que Regina falava, ou seja, elas perpassam andar de cima e andar de baixo, porque elas são centrais no âmbito do trabalho, seja para estruturar, ou seja, dividir o trabalho entre um grupo de pessoas, ou seja, quem pode e quem não pode, né? Com muitas aspas, fazer certas atividades. Por exemplo, quando eu estudo a organização do trabalho na petroquímica, às mulheres não era facultado trabalhar em regime de turno, e não era facultado o trabalho noturno. Isso era legalmente impedido, impróprio, né? Ou seja, de certa forma, prevalecia um consenso social de que as mulheres não podiam fazer esse tipo de atividade, né? Então, essas representações sobre o masculino e feminino, retomo o meu ponto, elas importam, seja para estruturar, né, para dividir o trabalho e definir quem pode ou não pode fazer certas coisas, seja para hierarquizar as pessoas em relações de poder. Márcia foi muito feliz também, e Regina retomou, que essas relações de poder se tecem permanentemente no âmbito do trabalho, mas é muito importante porque as hierarquias definem funções de mando, funções gerenciais, e aí há uma outra barreira ligada a um estereótipo. As 2 palavrinhas que jogo na abertura do título dessa sessão são bem bacanas para a gente pensar, seja também na retribuição pelo trabalho, quem merece, né? Quem precisa ganhar mais, né? Isso é notável. Eu me lembro que, por exemplo, há uns quantos anos, e já são talvez uns 15 anos atrás, juntaram-se uma economista do trabalho e uma socióloga do trabalho num estudo comparativo em países latino-americanos, se não me engano, 5 ou 6 países, estávamos todos do Cone Sul e alguma coisa a mais representados nesse estudo, em torno do imaginário gerencial acerca de custos do trabalho feminino. Ou seja, como se define salário, né, das mulheres, né, e quantas mulheres custam para as empresas. E aí, eram mulheres em geral, independente de quão mais qualificada ou menos qualificada era a força de trabalho dessa mulher. E era muito interessante, porque elas acharam que haviam 2 balizas, né, por assim dizer, nesse imaginário. Uma, e eu acho que essas balizas prevalecem, a ideia de que a mulher era uma força de trabalho secundária. Em nosso bom português, a gente diria, a mulher trabalha para comprar o batom, né? Que é um estereótipo que sustenta, em grande medida, a representação sobre a desigualdade dos salários. Estou voltando ao meu ponto. As representações importam, né? Se você está querendo que a gente ponha o acento em uma dimensão da vida em sociedade que temos que alterar, né? Mas havia uma outra representação muito interessante que elas encontraram nesse estudo, Rosalba Todaro e Laís Abramo, que era a ideia de que, para as gerências, a mulher era uma trabalhadora absenteísta, tal qual Regina falou em outros múltiplos exemplos. Quando elas foram fazer as estatísticas de absenteísmo nas empresas cujos gerentes elas entrevistaram, as mulheres não tinham índice de absenteísmo maior do que os homens, e as mulheres não eram mais absenteístas se olhada a força de trabalho como um conjunto, né? Mas havia uma representação no imaginário gerencial
que atribuía às mulheres um maior absenteísmo e justificava esse maior absenteísmo porque elas tinham, aspas, obrigações. Eu vou usar um pouco essa palavra, obrigações. Quer dizer, como mãe, às vezes elas precisavam faltar para levar o filho ao médico, para ir à escola, ou um absenteísmo ligado à sua natureza biológica, né? Elas menstruavam, elas passavam mal, elas faltavam, né? Então, essas representações, elas mostram que, você falou disso, Sérgio, na abertura, quer dizer, não basta chegar ao mercado de trabalho, entrar no espaço público se oferecendo a trabalhar, né? E, para isso, olha só, elas tiveram, se a gente quiser usar a palavra da chamada do título, elas tiveram que ultrapassar barreiras estruturais muito importantes para chegar na esfera pública. Queda de fecundidade foi uma, ganho de escolaridade foi outra, só para falar de duas, né? Essas barreiras, e volta aos números, elas fizeram com que no Brasil, por exemplo, nos anos 50, 1 em 5 mulheres estava no mercado de trabalho, né? No último censo, 6 em 10, isso cai, quase 6, 5 e muitos em 10, durante a pandemia, isso cai, eu volto a isso depois, né? Ou seja, para chegar ali, elas tiveram que ultrapassar barreiras estruturais muito importantes, mas sobraram barreiras simbólicas que são verdadeiramente tenebrosas, são muito sólidas, né? O ponto que me parece muito interessante é que essas imagens de gênero, para usar um conceito que nos é muito caro, elas afetam, voltando àquela coisa de costurar o andar de cima e o andar de baixo, e me insurgir um pouco contra a divisão, elas afetam tanto a ordem do trabalho na esfera pública, ou seja, aquilo que muitas vezes nós chamamos de trabalho produtivo, como o chamado trabalho reprodutivo, aquele trabalho que se faz no espaço privado, que não é qualificado como trabalho, muitas vezes nem mesmo pelas mulheres. Eu brinco com frequência dizendo, a gente que faz pesquisa de campo, você chega num domicílio, pergunta, a senhora trabalha? Não, estou parada, né? Ela tem uma carga de trabalho não remunerado no domicílio enorme, mas para ela aquilo não é trabalho. Para a estatística governamental brasileira, aquilo só se tornou trabalho muito recentemente, porque até recentemente o IBGE considerava o afazer doméstico como algo que não era trabalho, né? Definido como tal, né? Então, essas imagens de gênero afetam a ordem do trabalho, tanto no espaço do trabalho dito produtivo, quanto no reprodutivo, ou seja, na divisão do trabalho na vida privada. Há uma desigual divisão entre sexos de carga de trabalho não remunerado que se exerce no domicílio, que eu costumo chamar um circuito do cuidado como, aspas, obrigação, que é socialmente representado como obrigação. Eu acho que Márcia ou Regina, já não lembro, falou disso, como isso varia ao longo das diferenças sociais outras. Por exemplo, quanto mais os homens são escolarizados, a gente tem estatísticas robustas para isso, sabemos que mais eles contribuem nessa desigual divisão de cargas de trabalho não remunerado no domicílio. Contribuem, mas a carga continua sendo desigual, continua sendo maior para as mulheres. E ela é notavelmente estável em seus quantitativos que demarcam essa desigualdade, né? Mas é interessante como essas imagens também prevalecem para o trabalho remunerado que se exerce no espaço privado da intimidade, o chamado trabalho de cuidado, né? Trabalho das cuidadoras, das auxiliares de enfermagem, parte importante daquilo que eu costumo chamar o circuito do cuidado como profissão. Uma profissão invisível, quer dizer, além de desigualmente repartido, todas essas formas de trabalho, elas são invisíveis no que se diz do reconhecimento. Ora, quando eu digo que é invisível do ponto de vista do reconhecimento, o trabalho que a dona de casa faz, ou do trabalho, mesmo o trabalho da cuidadora, que teve negado o seu reconhecimento como profissão em 2019, né? Isso afeta o reconhecimento de direitos que se associam ao exercício desse tipo de trabalho, né? E é muito interessante porque, agora, assentando no andar de baixo, que foi a provocação de Sérgio para mim, é interessante como as mulheres que buscam o acesso ao trabalho nesse andar de baixo, pensando esse trabalho remunerado de cuidado, né, são mulheres que se amparam num estereótipo para chamar esse estereótipo de uma qualificação tácita. Eu sempre cuidei em casa de todo mundo, então eu posso cuidar
trabalhando remuneradamente. Eu cuidei do meu sogro, do marido, do meu pai, do meu filho. Essa qualificação tácita que as facultaria ingressar no trabalho profissional de cuidar. Mas acontece que ingressa ao mesmo tempo que desvaloriza, né? Que desvaloriza porque é uma qualificação, perdão, sem credencial, né? Quem credencia essa qualificação? Ninguém. Ou seja, barreiras se superam, mas se recriam também nesse andar de baixo. E eu acho que, Sérgio, você foi muito feliz, elas se recriam e se amplificam, por um lado, pela ausência da ação pública. Quer dizer, a intervenção do Estado na produção de políticas de cuidado, no caso do Brasil, ela é frágil, ela é débil, ela é recente, ela é muito fortemente tributária dos ganhos da Constituinte e da Constituição de 88. Né? Ali se regulou muito fortemente, por exemplo, o direito ao acesso ao cuidado das crianças menores e a obrigação do Estado em prover creches. Isso era uma bandeira longeva do movimento de mulheres, né? Que se ganhou ali. Ganhou, mas não levou, porque passamos algumas décadas até prover recursos para que isso que estava na letra da lei virasse realidade, né? Então, a ausência do Estado, isso é claro para as crianças, isso vale também para os idosos, se a gente for pensar esse cuidado aos dependentes como a forma mais visível do cuidado, crianças menores, idosos dependentes. Os idosos dependentes também, crescemos muito com a Constituição de 88, no que diz respeito a direitos ao idoso, né? O Estatuto do Idoso, todo um conjunto de normativas, acesso a uma série de políticas e benefícios, mas olha que interessante, quase tudo vale para o idoso que tem uma certa autonomia. Desconto para andar de ônibus. Ora, qual é o idoso que sobe o degrau para entrar no ônibus? Entende? E quem é o idoso que efetivamente depende de cuidado contínuo para compensar deficiências ou fragilidades, né? Então, a ausência do Estado, por um lado, e, por outro lado, a pobreza, né? Quer dizer, as dificuldades de renda para consumir esse serviço no mercado produzem uma outra sobrecarga de trabalho nos circuitos, que são circuitos que eu chamo de ajuda, né? Ali onde diferentes mulheres, no mais das vezes sem remuneração, redividem entre si trabalhos de cuidado para dar conta de algum tipo de busca de rendimento. Tudo isso aumentou notavelmente na pandemia, várias pesquisas o documentam, a gente pode voltar aos números depois, aumentou sobre as mulheres, aumentou especialmente sobre as mulheres negras, aumentou algo que a gente quase nunca fala sobre as mulheres que estão no meio rural. Essas tiveram cargas de trabalho de cuidado e de ajuda de cuidado fortemente incrementadas, pelo que dizem as pesquisas, e aumenta na ausência do Estado com políticas, na dificuldade pela ausência de rendimento e o desemprego, e a passagem de mulheres à inatividade, que faz uma tendência histórica de chegada das mulheres no mercado de trabalho, incrementa essa vulnerabilidade, e, por último, essas representações sobre o masculino e feminino que estão de pé, cortando transversalmente os nossos dois andares. Deixo a bola de volta para vocês, que eu já falei demais. Bola redondinha, bola redondinha. Nádia, eu vou pegar esse fio aqui das representações sobre gênero, Márcia, e voltar para você. Você mencionou ao início políticas afirmativas, né? Porque essas representações, assim como todas as produções culturais, elas têm uma inércia enorme, é difícil mudá-las. Né? Espontaneamente elas mudam com muita dificuldade. Quando você fala em ações afirmativas, você está se referindo concretamente a quê? Aí eu te pediria que fizesse uso de exemplos no caso brasileiro e olhasse também para fora do Brasil, em particular para o meio acadêmico, né? Não exclusivamente, mas o meio no qual você atua. Que políticas afirmativas são plausíveis? Tá, deixa eu só alinhavar por que essa coisa dos estereótipos, ou seja, de como as pessoas veem, é tão contundente. Eu tenho uma estudante chamada Mayara Alves que trabalha com crianças no ensino fundamental e ela faz testes em que ela pede para desenharem cientistas.
E os desenhos são inacreditáveis, são homens com cabelo espigado, com coisa explodindo no laboratório. Então, significa que... E raramente mulheres, tá? Então, não é dizer que isso é de antigamente, é agora, está acontecendo agora essa visão, né? De que ciência, esse tipo de... Quando fala em cientista, é uma coisa masculina. Para tentar promover isso, tem várias... ação afirmativa... eu brinco, é como sexo, tem muito jeito de fazer e o mais divertido é fazer todos eles, né? Então, tem muitas políticas que são tentadas e testadas. No Brasil, já se começaram nas universidades a pensar algumas delas. Por exemplo, quando se vai dar diferentes bolsas das universidades, se dá uma pontuação para as mulheres que são mães. Ou ter bolsas específicas para dar para estudantes meninas nas áreas de exatas. A minha universidade está experimentando com essa estratégia para levantar a autoestima das meninas que estão indo para as exatas, para elas continuarem e não saírem correndo desse meio que é tão desenhadamente masculino. Se tu olhar uma compilação, vamos dizer, de estudantes de doutorado nos Estados Unidos, a partir da década de 70, quando são estabelecidas medidas de ação afirmativa, que são gerais, que são a gente, quando vai montar um comitê e comissão lá, se preocupar em ter mulher no comitê e comissão, de olhar quando vai ter ingresso, que é importante ter mulher, ou seja, uma coisa ampla. Quando tu olhas, tu vê assim que os percentuais vinham por décadas sem mudar e a partir da década de 70 o percentual modifica-se. Tá? Estados Unidos não é um maravilhoso exemplo porque eles não conseguem equacionar a questão do cuidado das crianças, né? A questão de ter uma estrutura que suporte isso. Mas eles têm pensado muito nessa questão de ter mais mulheres nos diferentes estratos. Aqui no Brasil, além dessas medidas de bolsas, o CNPq, já desde 2013, estabeleceu um período de licença maternidade para as bolsas. Então, uma estudante, quando tem mestrado, doutorado, tem uma extensão do seu período de bolsa de 4 meses, que é pouco, mas quando tem filhos. E as bolsistas de produtividade de pesquisa, que são as professoras que competem e ganham essa bolsa, elas têm uma extensão de 1 ano. Isso ajuda a gente a manter no sistema a mulher nesse período que vai ter uma diminuição da produção. Agora, a briga dentro do CNPq, e alguns comitês já estão cedendo, é que se inclua os filhos na análise do currículo, para as pessoas entenderem o que é aquele buraco na produção. Eu fui coordenadora do Comitê de Física e Astronomia. Os caras disseram, mas olha, essa mulher aqui ficou 2 anos produzindo muito pouco. Eu disse, olha, esses 2 anos têm um nome, é Maria, é João, é Antônio, é uma criança. Eu não consigo ver isso no currículo daquela época. Mas eu intuía. Mas agora a gente vai ter instrumentos para incorporar no público, que é isso que a gente atua, ações do privado, porque é isso que é necessário fazer. A gente precisa compatibilizar essas duas coisas. E precisamos, junto, ter uma ação afirmativa que é uma consciência de que precisamos ter mulheres quando a gente monta comitês e comissões. E eu provoco muito. Teve um momento, quando eu entrei na Academia Brasileira de Ciências, que teve um evento que não tinha nenhuma mulher falando. E eu fui para o presidente da época e disse, que pena que nenhuma mulher que tu convidasse aceitou vir falar na reunião magna. A partir daquele ano, não teve mais isso. Nós temos sempre, porque, vamos dizer assim, a gente tem que ficar lembrando as pessoas que diversidade é importante. Só para completar, mas por que diversidade é tão importante? Por várias razões, direitos humanos, oportunidade, mas como eu sou física, eu não sou muito versada nessas coisas de direitos humanos e de igualdade, mas eu sei eficiência. E tem um estudo maravilhoso da McKinsey, que é uma consultoria internacional, que mostra que empresas que têm mais diversidade na sua gestão, mais igualdade, maior percentual de mulheres, ganham mais dinheiro. E tem um estudo recente dos Estados Unidos que mostram que grupos subrepresentados, quando escrevem teses de doutorado, elas trazem mais inovação disruptiva para o setor, elas trazem uma outra ideia. Então, sim, é importante a gente ter mulheres e ter negros e negras, e ter mais diversidade, e garantir essa diversidade,
porque é mais justo, é mais correto, mas eu instigo dizendo, porque é mais eficiente. E cá entre nós, dizer que diversidade torna o sistema mais eficiente é uma verdade inconveniente. E é por isso que as pessoas não querem ouvir. Muito bom. Regina, eu queria te ouvir sobre essa questão. No mundo corporativo, tem mudanças reais acontecendo? Você tem números sobre isso aqui dentro e também fora do Brasil? O mundo corporativo aqui no Brasil, ele foi muito puxado pelas regulamentações e pelo olhar mais atento das empresas que eram multinacionais atuando aqui. Então, foi através das multinacionais que chegou aqui no Brasil o conceito de que parece que a gente precisa de mulheres na liderança. E aí a primeira demanda veio, e se a gente olhar, essa demanda começou nas empresas do Brasil um pouquinho depois de 2010, ali entre 2010 e 2012. Isso é 11 anos atrás, é pouquíssimo tempo. Você pode dizer, não, mas as empresas se preocupavam, mas tinham muito pouca iniciativa concreta para fazer esse movimento. Então, a partir entre 2010 e 2012, você começou a trazer esse tema, e aí foram as multinacionais, sim, que puxaram. Hoje em dia, a gente tem grandes empresas no Brasil, brasileiras, que se preocupam com isso, mas o tema veio, poxa, mas tem pouca mulher na liderança, o que está acontecendo? Eu lembro de, nessa época, dar uma entrevista para uma revista, e falando sobre essa questão de poucas mulheres na liderança, e me incomodou imensamente quando foi publicada a entrevista, e o título da entrevista é "Aos poucos elas chegam lá". Assim, minha vontade é dizer, muito aos poucos, né? Porque quando você diz em 2012, 2015, que as mulheres ainda precisam de um tempo para chegar lá, eu fiz economia, eu entrei na faculdade em 1989 e vários dos meus colegas são presidentes de empresa, porque é que várias das minhas colegas não seriam também. Nós éramos um número bem razoável de mulheres. Na época, nós tínhamos uma participação de mulheres na economia ainda maior do que a gente tem hoje. Só que o que aconteceu foi que as mulheres foram desmanteladas no meio do caminho e não conseguiram chegar lá. Então, quando a gente fala de empresas, as empresas no Brasil já começaram com uma série de iniciativas super interessantes que a academia está vindo a reboque. Então, essa preocupação de medir. Em primeiro lugar, é medir. Vamos medir quantas mulheres tem em cargos de liderança, vamos medir o pipeline para ver se tem mulheres para subir, vamos acompanhar os números em primeiro lugar. Acho que foi 2015, 2016, nós fizemos uma pesquisa com várias empresas, e a pergunta, lá no INSPER, e a pergunta era assim: você acredita que dentro da sua empresa existe discriminação contra as mulheres? E 80% das respostas é não. Dentro da minha empresa não tem. Aí, em seguida, a gente botava a seguinte pergunta: vocês medem a diferença de salário entre homens e mulheres dentro da empresa? E 60% respondeu: não, porque não precisa. Como assim não precisa? O que você quer dizer com não precisa? Você está me dizendo que não tem discriminação, mas você não mede? A gente nunca pensou em fazer isso com febre, né? Não está com febre, não vou nem medir porque não está com febre. Então, esse olhar atento para a necessidade de a gente medir essas diferenças veio por parte das empresas. E aí as empresas, elas têm um jeito de funcionar que nem sempre o que elas querem fazer é exatamente o que acontece, né? Então, você viu uma série de iniciativas, de debate sobre mulheres, mas chegava uma hora que isso incomodava muito, principalmente os homens, né? Porque parecia que você estava privilegiando as mulheres. Eu lembro de estar numa empresa grande dando um treinamento, e era um treinamento sobre gênero, e um homem levantou e falou assim: tá, mas aqui nessa empresa só se contrata mulher? E eu olhei para ele e falei: dá uma olhada ao redor de você. Você sabe o número de participação de mulheres dentro dessa empresa na liderança? Vocês não chegam nem a 20%. Então, a gente tem que chegar à conclusão: ou que vocês estão contratando as mulheres erradas, porque elas vão embora muito rápido,
ou que está faltando alguma coisa aqui dentro. E esse olhar as empresas começaram a abrir. Então, hoje em dia, você tem uma série de iniciativas das empresas a respeito de contratação, não só de mulheres, e isso eu acho interessante, porque se a gente focar só em homem e mulher, nós vamos privilegiar as mulheres brancas. A gente precisa ter um olhar muito multifacetado. Então, as empresas hoje se preocupam em contratar mulheres negras, em contratar mulheres com deficiência, em contratar pessoas de baixa renda e possibilitar essa inclusão. Quando a gente fala só de mulheres, a gente às vezes não vê a barreira por causa da educação, mas quando a gente entra na questão racial junto, tem sim uma barreira. As empresas buscam e existiam. Eu quero usar o passado, tá? Eu quero acreditar que as empresas já estão mais atentas, embora eu não acho que é verdade. Mas existiam filtros que impediam certas pessoas que estudavam em certas faculdades de competir num processo seletivo. Se você não estudasse numa faculdade de primeira linha, você nem passava para a fase de prova e entrevista. Então, você bloqueava ali mesmo a participação das pessoas. Então, esse cuidado de você tirar esses filtros, de trazer pessoas que não tiveram a chance de ingressar numa super faculdade, de entrar na USP, por exemplo, porque é difícil, porque o sistema de cotas funciona há pouco tempo, porque eu preciso, de algum jeito, precisava trabalhar, então eu ia para uma faculdade particular, que não tinha um nome tão bom quanto o nome da USP. Como é que eu incluo essas pessoas no mercado de trabalho? Como é que eu trago essas mulheres? Ao meu ver, Sérgio, a academia está um pouco atrás das empresas, porque as empresas têm esse impulso que a Márcia falou. Elas já sabem que diversidade traz dinheiro também. E não traz dinheiro só da forma direta, via a gente ter mais remuneração, mais eficiência, mas de forma indireta também, porque os consumidores gostam de ver as empresas fazendo as coisas certas. Então, esse movimento ainda é um movimento que a gente não vê resultados tão grandes quando você olha participação de mulheres em conselhos de empresa. A gente está muito estagnado. Assim, aumentou um pouquinho nos últimos anos, mas é um pouquinho, muito pouquinho, assim, em torno de 11%, 12% das empresas em geral. Se você selecionar só empresas do Ibovespa, parece que sobe para 16%. Isso ainda inclui conselheiras que são herdeiras também, nada contra as herdeiras, elas também são mulheres, mas é um viés que a gente tem de participação em conselho. A gente sabe que dentro do mundo executivo, menos de 20% das mulheres fazem parte da liderança. Então, esses números ainda não são números que deixam a gente super feliz, assim. Eu volto ao que a Nádia falou, quando a gente fala desse progresso da participação dos homens na contribuição dos afazeres domésticos, as pessoas dizem, nossa, melhorou muito. Pois é, mas vamos botar em número? Melhorou muito, e homens que trabalham em tempo integral contribuem em média com 10 horas de trabalho doméstico semanal, e mulheres que trabalham em tempo integral fora de casa também, fazem 20 horas em média, é o dobro, é muito mais coisa. Então, melhorou, mas ainda tem um espaço de melhora infinito, dá para melhorar bastante. E é nisso que eu vejo as empresas atuando. Um último ponto, eu acho que as empresas estão sendo responsáveis por puxar a temática de aumento de licença paternidade. O aumento de licença paternidade, ele é um motivo para aumentar a equidade entre os gêneros no mercado de trabalho e dentro de casa. E não é política pública que está fazendo isso. Empresas individuais estão aumentando voluntariamente essa licença, remunerando os homens, embora nem todos os homens estão aceitando, mas remunerando para eles aproveitarem esse período pós-nascimento dos filhos. Então, eu vejo esse sistema funcionando e tentando puxar a política pública que ainda está muito atrasada. Nádia, eu vou tentar aqui recolher e processar algumas perguntas que têm nos chegado aqui da turma que está nos assistindo. Em particular, queria agradecer aqui a Veridiana Campos e a Érica Ribeiro Fernandes, que tem aqui, no melhor sentido da palavra, nos bombardeado aqui com perguntas e considerações. Então, eu como não posso fazê-las todas, eu vou tentar aqui fazer a melhor síntese possível do tipo de preocupação que aparece nas perguntas.
E elas são basicamente as seguintes. A gente falou aqui de representações culturais, a gente falou de fragilidade de políticas públicas. Eu queria pegar o tema das representações culturais, digamos, a maneira como elas são internalizadas pelas mulheres, né? O problema, digamos, das autocobranças, dos freios internos, né? Da dificuldade de equilibrar também essa dimensão, que é uma dimensão do cuidado, que pode ser extraordinariamente prazerosa. Quer dizer, a perda também, quando se abandona a esfera do cuidado, né? Como lidar com essa questão? Né? Como os homens podem ser, de alguma maneira, forçados ou atraídos a exercer maior esses cuidados? Como é que você percebe este tipo de questão nas tuas pesquisas, né? Você outro dia contou um caso interessante de um homem que se rebelou quando se viu na contingência de ter que assumir cuidados que para eles eram cuidados, digamos, que ele afinal desprezava, né? E outra preocupação que surge aqui é a preocupação, digamos, de mulheres que se rebelam contra a luta das mulheres por novos espaços de poder e de trabalho, né? Aliás, isso tem aparecido aqui em quem está nos assistindo na página do Facebook, né? Que, enfim, ali os impropérios abundam, né? Que isto é mimimi, que isto não tem importância nenhuma, que quase que dizendo que as mulheres choram de barriga cheia, né? Como é que você lida com esse conjunto de elementos que eu aqui desengonçadamente lancei sobre a mesa? Olha só, eu estava rindo quando você começou a falar, porque eu também estava fazendo a mesma coisa, eu estava achando o chat muito interessante, que estava enriquecendo nossas ideias, e estava aqui com a minha canetinha arrumando uma sequência de comentários. Eu digo, vai, se Sérgio deixar, eu vou em frente. Eu deixo. Então, olha só, eu acho muito interessante as discussões que estão aparecendo, eu acho que foi muito pertinente o modo como você pensou e valorizou um ponto. Na verdade, eu tentei arrumar 4 grandes vias de comentário. Não sei também se você é feliz, porque está muito rico e muito plural. Primeira coisa, olha só, talvez começando pela conexão entre direito e política. No campo de estudos do cuidado, e aí talvez troque até minha ordem, né? É curioso, e volto a algo que Alice Abreu falava, obrigada pelo comentário de Alice. É curioso como, nesse domínio, os objetos, por assim dizer, se desvalorizam, contaminados pela própria, aspas de novo, desvalorização a que estão sujeitas as figuras que nós estudamos, né? Mulher, trabalho de cuidado, né? Tudo isso, a própria ciência, quando o obscurantismo rola solto, né? Se tornam objetos que são, aos quais se apõe essa pecha de desvalorização, e o conhecimento sobre eles, de alguma maneira, herda também essa desvalorização, vira um conhecimento de segunda, né? É interessante porque, no campo do cuidado, isso é evidente. Eu tenho colegas que, às vezes, olham para mim com aquele olhar complacente de quem diz assim, puxa, mas ela era dedicada a temas tão sérios, a questão da desigualdade no mercado de trabalho, a questão da organização do trabalho e automação nas indústrias de fluxo, eram coisas nobres, né? Com frequência eu entrava numa petroquímica, o cara da automação que ia comigo me apresentava na sala de controle como a engenheira Nádia, porque era aquilo que me valorizava e me dava autoridade para conversar com os homens, que aquilo era um mundo de homens. E eu não ia nem de longe consertar, né? Eu sabia que ele estava fazendo isso em meu favor, era o passaporte que ele estava jogando de casca de banana. Enfim, como é que você passa para esse domínio do cuidado, né? Uma coisa assim, um pouco aqui de segunda, né? Cheira um pouco mimimi, né? Acho que é muito importante a gente ter em mente essa sorte de contaminação a que a Alice chamava atenção, que é a contraface do que no campo do cuidado se trata como a reivindicação do cuidado como um direito, mas como um direito universal. Olha só, não basta que as mulheres tenham direitos
associados a funções de cuidado, porque são trabalhadoras. Porque é uma mulher trabalhadora, então ela tem direito à creche na empresa. Não, não é disso que se trata. Né? Então, quando a gente fala, e eu acho que a Regina falava disso, políticas de paternidade, de auxílio paternidade nas empresas são fundamentais para aumentar as chances de equidade de gênero na divisão de responsabilidade do trabalho domiciliar não remunerado, não é mimimi. A gente está falando do descolamento, né, de direitos a sujeitos de direitos. Né? Em alguns casos, certos direitos precisam ser tratados como direitos universais. A grande chamada de atenção do campo do cuidado nesse momento é exatamente em torno disso. Né? Só um direito universal nos permite, no campo do cuidado também a gente brinca muito com os R's. Né? Tem vários R's. Né? Reconhecer, redistribuir, remunerar. Né? E, com frequência, tem uma outra consigna política no campo que é bem interessante, que é a consigna pelo direito a cuidar, o direito a ser cuidado, mas também o direito a não cuidar. Né? E toca um pouco algo que Viridiana chamava atenção. Né? Quer dizer, essa reivindicação pelo direito a não cuidar, ela é fundamental na política, no jogo da política no campo. Quer dizer, por que cargas d'água têm que ser as mulheres que têm, aspas, a obrigação de cuidar? Elas podem reivindicar o direito a não cuidar, ou a só cuidar em condições mais igualitárias de divisão do trabalho de cuidado. Né? Então, esse direito a não cuidar, ele pode ser especialmente importante para mulheres pobres, negras, em atividades subalternas. Eu vou tomar um exemplo que, para mim, foi chocante quando eu descobri. As mulheres que trabalham fazendo cuidado remunerado na residência de outras mulheres, uma colega muito arguta olhou as estatísticas da PNAD para ver o que era a carga de horas de trabalho de cuidado que essas mulheres tinham. Se somássemos o trabalho remunerado no domicílio das outras com o trabalho não remunerado que elas fazem nos seus próprios domicílios. E nós já tínhamos evidência que essa divisão de trabalho entre as mulheres negras e pobres era mais desfavorável ainda às mulheres. Pois bem, isso alcança 55% em média de horas de trabalho de cuidado na semana, ou seja, todo o tempo cuidando de graça em casa ou paga na casa de outras mulheres. Né? Ou seja, nós estamos chegando ao paroxismo de mulheres que não têm literalmente vida, mais além do que o exercício da atividade de cuidar. Ou seja, a essas mulheres tem que caber o direito de dizer, eu não quero cuidar, ou eu posso não cuidar em certas instâncias, ou eu só cuido dividindo o trabalho. E se não tem política pública, e se não tem ação coletiva para reverter esse apagamento do gênero no que diz respeito ao cuidado, alguém se remetia, eu acho que foi Érica também, a essa ideia de Maria da Glória Bonelli, isso é fatal. Né? Segundo ponto ligado a isso, é fundamental nesse debate, você perguntava sobre ações e provocava a Márcia na questão das ações afirmativas. No campo dos estudos de cuidado, é fundamental um debate que está sobre a mesa. Algumas experiências piloto foram feitas e, nesse momento, estão em retrocesso na América Latina, é o caso do Uruguai, de sistemas públicos, e eu vou sublinhar essa terceira palavra, integrados de cuidado. Quer dizer, se o cuidado é um valor universal, se o cuidado é um direito universal, se todos, e a pandemia mostrou isso, em algum momento da vida, cuidam e precisam de cuidado, não é só o idoso dependente e a criança menor. A gente viu que, nesse momento da vida, todos nós precisamos de cuidado, e a pressão sobre o sistema público de saúde e de cuidado foi notável. Né? Então, tem que ser uma política que produza sistemas públicos integrados de cuidado. Né? Essas experiências de construção concertada entre diferentes dimensões da ação do Estado para pensar esse sistema autônomo, financiado, com regras próprias, com vozes da sociedade, ela é vital nesse momento. Sem isso, não adianta. E isso passa também, isso tem efeitos também na reversão das representações estereotipadas. Queria pôr sobre a mesa um terceiro ponto, que tem algo a ver com essa questão da estereotipia, mas que não apareceu. Nós estamos até aqui falando do gênero de uma forma binária, no masculino e feminino. Mas quando se trata de cuidado, não basta isso,
Por exemplo, eu tive em campo várias entrevistas, seja com cuidadores, cuidadoras, seja com agenciadoras, agências de emprego, de trabalho, de cuidado, em que eu ouvia recorrentemente, na nossa casa, nós gostamos muito de trans ou de gays, porque esses homens trans ou gays, eles associam a virilidade e a força dos homens à delicadeza das mulheres. Olha que jogo nefasto de conjunção das estereotipias, né? E aí eles podem tanto carregar meu pai, que é um idoso, e isso é um esforço físico enorme ligado ao trabalho de cuidado, mas eles podem fazer isso com toda a delicadeza que só as mulheres sabem. Eu ouvi isso da boca de um cuidador trans, ouvi isso como uma vantagem relativa da sua condição no mercado, como de uma agência de intermediação de trabalho de cuidado, né? Então, é interessante que esse mundo, no que diz respeito ao gênero, ele não é tão binário como, com frequência, a gente costuma esculpi-lo. Devolvo para vocês essa conversa. E uma outra dimensão que ficou fora do nosso esquadro até aqui e que é central no cuidado é a dimensão geracional. As meninas, as nenéns, aquelas que nós achamos que nem estudam nem trabalham um monte e fazendo cuidado, né? Então, nós estamos numa outra dimensão de a política pública educacional, de proteção ao trabalho, de amparo à família, de complementação de renda, é decisiva, porque a dimensão geracional corta as dimensões de gênero e racial, e trabalha muito mais nas famílias mais pobres, mais pretas. E vimos num estudo muito lindo que recém saiu, num dossiê especial da Novos Estudos, que eu organizei com outros colegas, muito interessante como, às vezes, são estratégias familiares que permitem as mães sair a trabalhar, ou permitiam antes da pandemia, ficando as filhas momentaneamente fora da escola encarregadas do cuidado. Elas sabem que vão voltar, elas querem voltar, as mães querem que elas voltem. Essa decalagem pode ser tenebrosa para elas, num determinado momento. A volta nunca é a mesma. Eu queria, então, colocar esse ponto, um último para dar uma ponto. amarradinha final para eu poder voltar aqui para Márcia. E só brinco com dois causos, né? Para fechar essa amarradinha. O causo desse senhor a que você, Sérgio, se referia. Numa pesquisa sobre desemprego, nós encontramos um casal em que o marido tinha ficado desempregado, né? E a esposa, que trabalhava na mesma empresa, tinha sobrevivido, né? E ele sobreviveu a essa realidade para ele dolorosa, ele dizia, durante uma semana. E ele dizia, impossível. Depois de uma semana, eu disse a ela, peça demissão. Peça demissão, porque eu não aguento ter que ficar cuidando das crianças quando você pega o ônibus com meus colegas para ir para o meu trabalho, né? Para a gente ter a dimensão de quão fortemente internalizada é essa divisão e essa impossibilidade de exercitar o trabalho de cuidado autonomamente, como as mulheres o fazem. Segundo caso, lindo, que se remete a algo que a Adriana falava nos comentários, no chat. Eu tive uma senhora, dona Solange, que era uma cuidadora dessas natas, tacitamente qualificada para cuidar, né? E um dia o filho dela, que era porteiro de um edifício, chega dizendo, mãe, lá no meu edifício tem uma senhora idosa que precisa de cuidado. A cuidadora saiu. E eu disse que em casa tinha você, que tinha muita experiência de cuidar do pai, que tem um problema grave de saúde, é dependente. Eu falei seu nome e a moça disse que você fosse. Ela, é genial ela falando. Ela disse assim, eu olhei para ele e disse, mas eu nunca cuidei, eu não sei como é cuidar. Não, mãe, você cuidou do pai. Eu já vi, lá fazem a mesma coisa que você faz com o pai em casa. Vai lá. Solange foi contratada. Quando eu a encontrei, ela estava arrasada. Ela tinha trabalhado mais que ano com a idosa tinha morrido, ela tinha perdido o trabalho, ela tinha voltado ao cuidado de pai, e aquilo era horrível agora para ela, porque tudo que ela queria era o cuidado profissional que ela sabia que ela era capaz de fazer. Entende? Eu acho que é mais do que mimimi. Eu acho que os causos ajudam muito a entender. Pode ter mimimi de homem, caso daquele senhor que eu relatei, e pode ter uma força notável de mulheres pelo engajamento. E fecho.
Legal. Nádia, eu vou te pedir depois, quando a gente for fechar a rodada, a gente está mais perto do fim do que do começo, que você detalhasse um pouco mais concretamente o que é um sistema integrado de cuidados, mas segura aí, no final você fala. Márcia, eu vou voltar ao tema, digamos, do ciência, tecnologia, engenharia, matemática, participação feminina, um olhar um pouco mais para o mundo, porque você conhece esses dados. O Brasil se situa como no mundo? No mundo que eu digo, teu microfone está fechado. Tá. No Há mundo, 20 digamos, anos eu queria nos comparar com o OCDE. Não tô, evidentemente que o Brasil, em relação ao Sudão do Sul, está melhor, mas a gente já pode ter uma aspiração um pouco mais alta. Deixa eu dizer assim, a surpresa. A gente, há 20 anos atrás, a União Internacional de Físicos, que é uma espécie de clube mundial dos físicos, criou um grupo de trabalho para a gente entender por que tinha pouca mulher na física. E a gente fez em vez de fazer um estudo, a gente fez uma coisa mais divertida, foi uma conferência internacional com 65 países participando. O que a gente achou que é comum no mundo inteiro? Isso é surpreendente. Esse efeito de tesoura. Então, começa um número baixo, para mulheres na graduação, e esse número vai ficando quase zero quando chega a ser docente no mundo inteiro. Aonde é que a situação está melhor? A situação é melhor em países onde ser físico e ser cientista é desvalorizado. Tá? Então, nós temos percentuais maiores que Estados Unidos, porque Estados Unidos ser físico é muito mais importante, a Alemanha a Alemanha a gente está muito na frente. Aonde é que a gente vai estar atrás? De países onde fazer física não era uma coisa muito prestigiada, né? Então, nós, esses países, o bloco dos subdesenvolvidos, e particularmente todos os latinos estão num pacote comum, que é onde a família está presente e consegue compensar. Países árabes, a situação não é ruim para isso. Por quê? Porque ser físico não tem valor nenhum. Tu quer ser negociante, então as mulheres aí conseguiam entrar. Então, assim, a gente está melhor em percentuais do que países desenvolvidos, mas por uma razão ruim. A gente está melhor porque lá é uma profissão valorizada. Distinções. Eles sabem que o problema existe. Tá? Quando a gente voltou, há 20 anos atrás, voltamos para o Brasil e começamos a implementar essa discussão na Sociedade Brasileira de Física, o que eu mais ouvia é: a gente não tem problema nenhum. Ouvi de um colega da USP: nossa, metade do departamento é homem e metade mulher na área de física. Não é isso, não chega nem a 20%, nem a 15%. E eu brincava com ele dizendo: porque a gente fala mais não quer dizer que nós somos em maior número. Tá? Então, nós temos um problema que é mundial, que é esse efeito tesoura, temos um problema de baixa representação das mulheres e temos um problema que, na área particularmente de informática, está diminuindo o percentual ao longo do tempo, que é muito sério. Por quê? Quer dizer que nós estamos com baixa diversidade na produção de ideias para a tecnologia, se esse percentual vai diminuindo. Se vocês acham que não precisa fazer nada, que é mimimi, deixa eu dar um dado. Se eu olhar o CNPq, que é onde a gente tem as bolsas, e olhar em geral, não estou na área de física, em geral, em 2001, as mulheres compunham 32%. Em 2020, as mulheres compunham 35%. 3% em 20 anos. 100 anos, se continuar assim, tá? E não vai continuar assim, porque a pandemia vai dar uma achatada na produção das mulheres e vai modificar o sistema. Então, precisamos sim das medidas compensatórias. Mas tem uma segunda coisa que não foi mencionada aqui, eu vou colocar o elefante na sala, que a gente precisa atacar, que é a questão do assédio. A gente fez um estudo na minha universidade e a gente mediu 50% de pessoas declarando assédio moral dentro da universidade. 50%, entre docentes, discentes e técnicos administrativos, e 10% terem sofrido já assédio sexual. Isso precisa ser tratado na universidade, porque isso também é uma coisa que gera as mulheres saírem do meio acadêmico, porque ele se torna tóxico. Eu preciso tratar isso, e eu preciso tratar a autoestima das mulheres. Porque não é só a mulher que é mãe que tem uma autoestima e pensa que o trabalho vai impedir. Todas as mulheres entram com uma autoestima baixada. Tem um estudo muito bonito dos Estados Unidos que, entre 1.000 estudantes de Física 1, ao final da disciplina, as meninas que tiraram o conceito A na disciplina acham que entenderam tanto da matéria quanto os guris que tiraram o conceito B acham que entenderam da matéria.
Na Física 2, as meninas que tiraram A acham que entenderam tanto a matéria quanto os meninos que tiraram C. Até o final do curso, elas vão achar que não entenderam nada da matéria. Tá? Isso eu não estou falando ainda quando impacta a maternidade, eu estou falando antes disso. As mulheres têm uma autoestima reprimida e que a gente precisa trabalhar lá desde o primeiro ano primário. Para ir essa menina que for pedido para a mãe ou para o pai para cuidar, abandonar os estudos para cuidar do irmãozinho, ela pergunte, por que não meu irmão faça isso? Entende? A gente precisa trabalhar essa autoestima para a gente conseguir ter uma reação mais rápida no sistema também. Olha, primeiro eu me confesso aqui impactado, porque vou dizer uma coisa mais ou menos óbvia, mas como o problema é profundo, eu me considerava uma pessoa relativamente inteirada dessas coisas, mas tem, digamos, dimensões do problema, a escala do problema e a profundidade do problema realmente são de deixar quem não vive, porque é homem, e quem não é especialista, portanto, que estuda isso, francamente, boquiaberto. Né? A gente tem o problema do assédio moral, sexual, mas o número que você dá, Márcia, de 50% num ambiente acadêmico, a gente sabe que o ambiente acadêmico é muito pior do que aparenta ser para quem olha de fora, mas é chocante. Olha, eu ofereço questionário para qualquer universidade que se achar melhor que a minha e dizer, na minha universidade isso não aconteceria. Não, ofereço questionário e passem, porque eu não acho que a URGS é particularmente pior do que qualquer outra universidade brasileira. Regina, deixa eu aproveitar aqui, nós estamos chegando na parte final. Você comentou uma coisa muito interessante no início, relacionando a maior participação das mulheres na força de trabalho e maior desenvolvimento, isto medido no nível municipal. Né? Vou arriscar aqui perguntar para você um pouco este filão de olhar, digamos, no nível dos municípios. Né? Tem política pública interessante sendo feita nesse nível? Quer dizer, tem municípios que se destacam? É mais ou menos tudo a mesma coisa? É possível correlacionar resultados com políticas afirmativas de maior participação das mulheres, seja na força de trabalho em geral, seja no serviço público em particular? Sérgio, super legal a pergunta. Deixa eu complementar. O estudo que eu falei é um estudo de um aluno do mestrado que eu orientei com municípios brasileiros, mas a própria McKinsey tem um estudo sobre países mostrando que quando cresce a participação das mulheres no mercado de trabalho, o PIB dos países cresce também. Correlação, vamos lembrar, não é causalidade. E isso é super importante, porque essa mistura, para quem não está habituado, correlação, são duas variáveis que vão andando na mesma direção, mas não quer dizer que uma causa a outra. A minha brincadeira com correlação e causalidade é que se a alface emagrecesse, a gente ia botar na regressão, a pessoa comeu alface e ficou mais magro. Isso seria causalidade. Não, tem uma correlação. Se você come muito alface, você deixa de comer outra coisa, você emagrece. Mas não é que o alface emagrece, é a mesma coisa. São as mulheres que causam o crescimento. A diversidade, trazer pessoas diferentes, trazer ideias inovadoras, possibilitar que as pessoas usem aquela capacidade que elas já têm, é o que faz crescer. Então, quando você pergunta sobre municípios, Sérgio, não tem muita coisa muito diferente. O que a gente vê nos dados é que municípios onde você tem uma mulher como prefeito, você tem mais investimento em infraestrutura básica. Então, quando você investe em infraestrutura básica, você acaba possibilitando a participação maior das mulheres no mercado de trabalho, você possibilita que esse município se torne mais igualitário por vias indiretas. Não existem muitas políticas que sejam pró-mulheres muito diferenciadas nos municípios. Uma das políticas que está no controle dos municípios e que alguns prefeitos, candidatos a prefeitos nas últimas eleições, começaram a colocar numa pauta mais evidente, é a questão de creche.
É obrigatória a disponibilização de creche nos municípios. Entretanto, a gente sabe que tem filas de esperas homéricas para as mulheres colocarem os filhos em creche. A fertilidade caiu, mas a necessidade de creches não caiu. É necessário que a gente tenha. E quando a gente fala de creche, vocês, não, então preciso de creche. Vamos, vai ter creche das 7 da manhã às 11, depois um turno da 1 às 5. Não vai ajudar praticamente em nada. Por quê? Porque se uma mulher vai participar do mercado de trabalho, ela precisa, no mínimo, de 10 horas de creche, porque ela vai ter 8 de trabalho, estou estimando baixo, 1 hora para ir para o trabalho, 1 hora para voltar. Ela precisa colocar o filho na creche antes de sair para trabalhar, ela precisa trabalhar o dia inteiro e voltar do trabalho e buscar ele na creche. Senão, ela continua dependendo de outras pessoas para essa questão do cuidado. Então, municípios que querem trabalhar essa questão de mulheres, e a Nádia vai falar mais sobre essas políticas integradas, mas creche em tempo integral, em horários razoáveis. Eu lembro quando minha filha era pequena, a escola dela funcionava das 7 da manhã às 7 da noite. Era isso que me possibilitava ter um horário de trabalho tranquila, enquanto ela estava bem acolhida. E isso a gente precisa que tenha para todas as mulheres que querem trabalhar. Em uma pesquisa que eu fiz em 2012, com moradoras aqui de São Paulo, de bairros classe C e D, o grande motivo que as mulheres não participavam do mercado de trabalho era a falta de creche. Elas não conseguiam procurar emprego. Tinha um segundo motivo super importante. O marido achava que era bom a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Então, você tem uma questão cultural que fomenta algo que a política pública está falhando. A gente precisa falar mais sobre isso. Regina, a Veridiana aqui, sempre atenta, é o que no passado se chamava de uma espécie de repórter solerte, assim, ela notou uma coisa curiosa aqui que você falou: as mulheres precisam colocar os filhos na creche. As mulheres... Eu posso só falar o que é? Os pais, né? Digamos, Só que tem um grande problema, Sérgio. O problema é que quando os filhos não têm creche, o pai não deixa de trabalhar. Então, embora seja extremamente desigual, nessa pesquisa a gente falava qual o motivo do homem não estar trabalhando. O motivo é porque ele tinha acabado de sair da prisão e não conseguia emprego, ou porque ele estava doente, ou porque ele estava recebendo o seguro-desemprego. E o motivo pelo qual as mulheres não vão trabalhar, muitas vezes é porque não tem creche. Então, eu concordo, Veridiana, sou super a favor, eu acho que é isso mesmo. O trabalho de cuidado é de todo mundo. O problema é que a falta de creche impacta zero o trabalho dos homens e impacta muito o trabalho das mulheres. Então, quando a gente fala de política de creche, por que a gente vai estar afetando mais? Porque, infelizmente, são elas que são afetadas. Essas nem, excelente você ter trazido, Nádia, as pessoas tratam nem homem e nem mulher como duas coisas iguais, e são completamente diferentes. As nem mulheres, elas estão cuidando dos filhos, elas estão cuidando das casas. Essas nem mulheres, muitas vezes, casaram. A gente tem um problema de casamento infantil no Brasil absurdo. E a gente não fala disso, pensa assim, não, isso acontece lá no Nordeste. Não, isso acontece aqui em São Paulo. Aqui nos bairros aqui de São Paulo, acontece casamento infantil, acontece a gravidez na adolescência, e essas mulheres essas meninas deixam de estudar e vão ter problemática de trabalho muito pior depois. Então, é um ciclo vicioso, né? Não trabalha nem estuda, porque não trabalhou nem estudou, não vai ter bom emprego, perde o poder de barganha dentro da família, e a gente vai ladeira abaixo. Infelizmente. Muito bom. Regina, nós estamos chegando no finalzinho. Nádia, eu vou te pedir para você tratar do tema do sistema de cuidado integral. Olha só, eu acho que esse é um tema bem importante, primeiro, porque eu acho que por tudo que a gente viu até aqui, quer dizer, o cuidado como uma necessidade, né, e como uma necessidade de todos, ele corta transversalmente as políticas públicas, né? Ele corta transversalmente políticas públicas que nós acostumamos a tratar como segmentadas em diferentes balcões.
Uma coisa é a política de educação, outra coisa é a política de saúde, outra coisa é a política de assistência, outra coisa é a política previdenciária, certo? E o cuidado força a que essas dimensões, né, que nós pensamos transversalmente sejam tratadas com um eixo que longitudinalmente as integra, né? Ademais, nos obriga a pensar a conexão entre tudo isso que a gente falou até aqui, sobre trabalho remunerado e trabalho não remunerado de cuidado, e uma outra coisa que a gente muito pouco falou sistematicamente, que é o cuidado que se faz em domicílio e o cuidado que se faz em instituições. Falamos muito sobre instituições que atendem crianças, creche, mas não falamos nada sobre instituições de longa permanência para idosos, que são fundamentais no sistema de cuidado, são praticamente nulas do ponto de vista da iniciativa pública brasileira, que são mantidas no Brasil pela iniciativa privada, famílias de alta renda, conseguem colocar os seus idosos em casas de repouso, ou que nome a gente lhes dê, né? E famílias pobres não têm o que fazer com eles, tem que estar com eles em casa, lidando com eles em casa. Né? Então, além dessa característica de que corta transversalmente dimensões da política pública que são pensadas, longitudinalmente, dimensões da política pública que são pensadas transversalmente e de maneira relativamente autônoma, há essa necessidade de juntar políticas que dizem do cuidado domiciliar com políticas que dizem do cuidado em instituições, creches ou instituições de longa permanência para idosos. Políticas que tratam o cuidado remunerado, políticas que atuam sobre o cuidado não remunerado. Experiências recentes, talvez a mais falada, mais comentada no caso latino-americano, seja a experiência do Uruguai, né? Que a Colômbia também tem uma coisa interessante, que é o que eles chamam uma mesa executiva de cuidados, né? É uma sorte de gabinete de emergência, né, que reúne diferentes instituições do Estado, mas agentes, o que é muito interessante, né, na discussão de possíveis políticas de cuidado. Isso não passa por uma reestruturação setorial, mas passa por um agenciamento da articulação entre os vários atores. Só estou dando esses dois exemplos, da Colômbia, por um lado, e do Uruguai, por outro, que sim, institucionalizou, depois de uma longa duração de discussões, um Sistema Nacional Integrado de Cuidados, no qual se assentam e se define, políticas, dotações orçamentárias, resultados em diferentes áreas, que passam pela educação, que passam pela saúde, que passam pela previdência, se a gente quisesse pelo menos definir, pela assistência social e pela previdência, se a gente quisesse pelo menos definir 4 grandes âmbitos que teriam que ser enlaçados por essas políticas, certo? E as medidas podem ser muito interessantes. Você perguntava a Regina coisas curiosas que estão acontecendo. Por exemplo, em Minas, eu acho que foi em Belo Horizonte, a prefeitura fez uma política local ligada ao que eles chamavam respiro, né? Que tal se eu posso mandar um cuidador a uma residência e dar um respiro à dona de casa, que nesse momento pode sair para resolver as coisas que ela não pode, né? Então, a prefeitura faz essa estratégia do respiro, que, de algum modo, ecoa a política nacional de atenção domiciliar, né? Programa Saúde e Família, que faz o quê? Mandar alguém que vai ao domicílio, que diagnostica as necessidades de cuidado, que organiza para a família como atendê-las. Então, é interessante ver que, ao mesmo tempo que tem uma reestruturação na ordem da gestão pública, tem outra coisa pequenininha, que são iniciativas de ações concretas que podem ser desencadeadas, que podem fazer toda a diferença, seja para aliviar a cuidadora profissional, seja para aliviar a mãe de família, ou a menina, a filha, que faz o cuidado no domicílio. Não sei se consegui passar tão rapidamente, estou olhando contra o relógio, que já são 12 horas. Não, enfim, o tema é muito rico. Eu acho que todos gostamos imensamente da conversa. Eu vejo as manifestações das pessoas aqui. A gente não consegue esgotá-lo de maneira nenhuma. Só me ocorre, além de pedir que vocês façam considerações finais, aquelas que vocês quiserem fazer, mas muito brevemente, lembrar o fato de que nós estamos envelhecendo, né? A população brasileira envelhece.
Portanto, o tema do cuidado vai se transferir, digamos, de uma ponta do espectro etário para outra, mas ele vai continuar pesando sobre a sociedade brasileira de uma maneira muito, muito forte. Quer dizer, e nesse período pós-pandemia, isto fica agravado pelo fato de que, na área escolar, você tem uma corrida contra o tempo perdido e você tem as sequelas da Covid, quer dizer, do ponto de vista da distribuição da prevalência de doenças na população. Então, nós vamos viver momentos, é preciso pensar o longo prazo, mas algumas iniciativas de mais curto prazo que possam lidar com uma difícil saída dessa imensa pancada que tomamos, que foi a pandemia. Mas, olha, só me resta aqui dizer um imenso muito obrigado para vocês três, dizer que a gente vai voltar a esses temas, dizer que a gente tem feito um esforço na Fundação Fernando Henrique Cardoso de produzir não apenas eventos, mas também de material que tem uma vocação didática. Eu não digo que a gente chegou lá ainda, mas a gente estruturou linhas do tempo temáticas sobre políticas públicas / conquistas de direito. Então, tem direito das mulheres, direitos dos negros, etc., que é um material interessante, que cobre um período largo, 85, 2018. Enfim, em suma, estamos juntos. Eu queria pedir que vocês aí rapidamente encerrassem essa nossa conversa, e já queria deixar o convite aqui para que a gente possa retomar essa conversa, e indicando a todos vocês aqui para ler o artigo que a Nádia escreveu para uma publicação nossa, que é o Futurible, em português, sobre jovens e mercado de trabalho, trajetória dos jovens no mercado de trabalho. Deve estar estourando aí, se é que já não saiu, Nádia. E muito obrigado aqui pela sua permanente colaboração conosco. Márcia, Regina, Nádia, uma palavrinha final. Olha, nós estamos falando muito de política pública, e política pública só se faz se a gente souber o que os políticos pensam. 2022 é ano eleitoral, olhem o que políticos públicos, mas particularmente as mulheres, estão propondo, e vamos cutucar, apesar de não ter um percentual elevado de mulheres concorrendo aos diferentes postos, vamos olhar com cuidado essas mulheres que estão concorrendo. E nos seus departamentos, se no momento profissional, eu peço 10 segundos para vocês, cada vez que forem indicar alguém para alguma coisa. Pensem, será que não tem uma mulher que é competente, poderia estar nessa posição? Se houver, cutuquem essa mulher. Vamos começar a pensar um pouco, incorporar a agenda de gênero nas nossas cabeças e provocar a incorporação da agenda de gênero também na cabeça de quem legisla. É isso. Isso vale para nós também, viu? Nós não somos nenhuma maravilha nesse assunto também. Quer dizer, nós melhoramos muito. As mulheres, acho que são em maior número, e tem. Agora, o diretor-geral é homem, né? Há muito tempo, né? Enfim, nós também temos que mudar. Nós, Fundação Fernando Henrique Cardoso, também temos quilometragem aí para rodar. Regina? Eu acho que todo mundo tem, né, Sérgio? Acho que a gente se dá conta e debater esse assunto, para mim, é tão legal, porque cada vez que a gente fala, a gente aprende um pouco mais e vê um novo olhar, e quando a gente fala de estereótipo, todos nós temos estereótipos que a gente convive, que às vezes a gente se dá conta deles na nossa fala, no nosso agir. Então, acho que precisa, sim, de muito mais vezes a gente falando, talvez uma tática no futuro, Sérgio, para trazer mais gente, para levar um susto quando eles estão aqui dentro, é fazer o título de uma forma mais neutra. A gente fazia isso no INSPER, quando lançava um curso que era sobre mercado de trabalho de mulheres, a gente colocava um nome para que os homens também viessem estudar. Para não assustá-los. Para não assustar, porque daí quando eles estão aqui, eles veem, nossa, o assunto é legal, realmente elas falam uma coisa interessante, né? Então, a gente precisa encontrar um jeito de trazer os homens para essa conversa. Eu vi em algum momento no chat alguém falando assim, parece que eu prego para quem já está convertido. Eu também tenho essa impressão. A conversa fica fácil entre quem está convertido. O duro é quando você pega uma pessoa não convertida, e assim, eu acho que os últimos anos mostraram para a gente que
tem bastante não convertido em 1 milhão de assuntos diferentes no nosso país. A gente voltou a discutir se a Terra é redonda, para mim isso é uma coisa espantosa, porque eu não sei quanto é que a gente volta quando está discutindo isso, mas a gente precisa trazer essas pessoas não convertidas para a mesa, para a gente poder conversar, porque a gente precisa delas para um mundo mais igual de todas as formas possíveis. Só tenho a agradecer o convite para estar aqui, tá? Pode continuar me convidando, mesmo quando tiver mais psicóloga do que economista, Sérgio. Você não nos escapará. Regina, mas eu acho que tem também varia a intensidade dos convertidos. É um pouco o que vale para o racismo, vale para essa questão. Não basta ser não racista. Né? É preciso ser antirracista. Eu vejo isso por mim, eu fui mudando muito no convívio. A Beatriz Kipnis, que é minha assistente, minhas duas assistentes são duas moças, e muito mais jovens. Me ajudam enormemente a mudar. E eu tive a felicidade aqui de ser filho de uma mãe que trabalhava, que estava à frente do seu tempo. Mas eu sou uma criatura da geração dos anos 60. Eu preciso ser empurrado também. Então, eu acho que tem uma coisa de convencer na boa, mas de vez em quando, para lembrar o analista de Bagé, um joelhaço não faz mal a ninguém. Nádia. Eu também queria terminar agradecendo muito a oportunidade. Eu acho que o papo com você, Sérgio, com Márcia, com Regina, ele rola muito legal, muito fácil, desde antes de começar a gravação, durante a gravação, com certeza depois da gravação. Acho que você, ao encerrar, colocou sobre a mesa um ponto que talvez a gente não tenha falado e que é importante no cuidado, e só fecho com isso, que é essa questão do que na literatura se chama a crise dos cuidados. Né? Uma crise dos cuidados que nos países do norte, de fato, está muito ligada a essa dimensão do envelhecimento intenso da população e a passagem significativa das mulheres há décadas ao mercado de trabalho, quer dizer, necessidades de cuidado aumentando, mesmo com a queda da fecundidade, mas, ao mesmo tempo, provedoras aspíssimas, naturais de cuidado ausentes. Né? Isso tudo é verdade entre nós, você colocou, o envelhecimento é significativo entre nós, quando a gente pensa isso prospectivamente. Simone Weisman, que está aqui, maravilha, na discussão também no chat, ela chamava atenção para o custo. Né? O custo do cuidado ao idoso, ele é ponderável, ele é significativo. Né? E nessa comparação com o custo às crianças menores, a balança pode pender mais com respeito ao idoso. Isso é uma dimensão muito importante. Mas, no nosso caso, eu acho que essa crise de cuidados tem uma cor local. Né? E nos surpreende, você fala em surpresas, por exemplo, eu tive uma das surpresas mais acachapantes nesse campo, quando eu descobri entre comunidades pobres, na minha cabeça estava crianças menores cujas mães vão para o trabalho, não tem com quem deixar na hora que vai pegar o ônibus, o trabalho larga depois que a creche larga antes do trabalho, então é a vizinha que pega. Mas o que mais me chamou a atenção foram os jovens, as necessidades de cuidado de jovens em idade ativa atingidos pela violência, em geral, a violência policial. Né? Então, a gente tem todo um cardápio que diz respeito às necessidades que as famílias precisam resolver, porque o Estado está, de certa maneira, lavando as mãos quando não contribui para aumentar o problema com as políticas de violência, né? Que tornam essa crise de cuidados, que você chamou a atenção com o lado da demanda dos idosos, ainda mais complexa entre nós. Eu queria deixar isso sobre a mesa, que eu penso que esse é um tema que também corta a nossa conversa e que não tinha aparecido. Gente, eu fico com vontade de dizer um clichê aqui, mas é um clichê que também tem estereótipo de gênero. Eu não vou usar, mas não estou precisando de uma pátria mais mãe gentil. Né? Mas isso também é um estereótipo de gênero, então eu não vou entrar por aí, vou terminar só agradecendo mais uma vez. E agradecendo aos que nos assistiram aqui e aos que nos xingaram também pelo Facebook. São todos bem-vindos. Um abraço grande. Cuidem-se.